Ao contrário do que possas pensar, é o nome do primeiro podcast do IPBeja. Um podcast onde, através de conversas, iremos descobrir outras realidades e enriquecer-nos com elas. Iremos viajar não só por Portugal, mas também pela América, Europa, África, através de histórias de vida dos nossos alunos. Ao contrário do que possas pensar, o nome deste podcast não é apenas um título, é uma provocação, pois também é esse o papel da academia, ser provocadora. Não por irreverência, mas para provocar aquilo que é a essência de qualquer sistema educativo. Pôr-nos a pensar sobre o que nos rodeia, mostrar-nos outras perspectivas, colocar dúvidas onde existem certezas. Ao contrário do que possas pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos partilhar novas formas de ver a realidade através das nossas conversas. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus, mas de uma forma saudável, racional, como deve ser toda e qualquer conversa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ao Contrário do que Possas Pensar. O meu nome é Luís Miguel Luz e hoje vamos até ao Brasil com a nossa convidada Estefânia. Como vão ouvir, a Estefânia tem uma enorme paixão: viajar. Através destas viagens conhece pessoas, locais, histórias de outros aos quais junta as suas histórias e vem destas viagens com aventuras para contar, como vocês vão poder ouvir. A Estefânia também tem o poder de viajar, tal como todos nós, através do tempo, usando uma técnica conhecida já há largos séculos, mas que infelizmente e ultimamente está a cair em desuso, ou pelo menos é essa a minha perspectiva, que é a leitura de livros. Antes de ouvirmos a nossa conversa, apenas um enquadramento. Quando falo numa potencial exposição de fotografias na Galeria ao Lado, convém esclarecer que a Galeria ao Lado é o nome do local de exposições do Instituto Politécnico de Beja. Ainda uma nota final: na descrição do episódio, como em todos os outros, irei deixar alguns links que complementam alguma da informação que é transmitida na nossa conversa. E finalmente, e agora é que vai ser, caso tenham críticas, sugestões, comentários, qualquer coisa, digam, enviem-me um mail para luisluz@ipbeja.pt. Tenham uma boa viagem. Olá Estefânia, obrigado por ter aceitado o convite ou este desafio de vir aqui falar sobre a sua vida. A Estefânia tem 35 anos. Vem do Brasil. Sim, não é? Sou da Bahia. E está aqui a estudar Engenharia do Ambiente, está no segundo ano, não é? E vem aqui falar sobre a sua experiência, certo? Certo. Portanto, você nasceu na Bahia. Eu nasci. E é uma pessoa que viaja pelo mundo. Aliás, viajo pelo mundo ainda pouco, mas se eu pudesse, viajava muito mais. Então vamos começar por aí. Você nasceu em Bahia, não é? Sim, aí quando eu tinha 10 anos eu fui morar em Goiânia, cresci lá. Goiânia, que é no centro-oeste do Brasil, próximo portanto, de Brasília. Bahia no norte, Nordeste. Certo? Nordeste. Depois foi para Goiânia, que é Centro-oeste. E antes de vir para cá eu morava em Curitiba, que é sul. Em Curitiba. Então em termos de ensino, fez o ensino primário, como nós chamamos aqui, não sei como é que é lá no Brasil. Em Bahia? Sim, até a terceira série. Depois foi estudar o resto para Goiânia. Em Goiânia eu terminei o equivalente aqui ao secundário. Uhum. E tirou um curso de fotografia, entretanto. Sim, lá eu estudei. Não, antes de tirar o curso de fotografia, eu voltei para a Bahia e fiz o ano de geografia. Portanto, acabou o vestibular, é assim que se diz? Acabei o ensino médio. O ensino médio, Aí depois eu fiz o vestibular. Para entrar para geografia. Por que geografia? Na verdade eu queria relações públicas em Salvador, só que meu pai na época me influenciou a mudar de ideia e eu tive que estudar em uma cidade que fosse mais próxima de onde ele morava e das opções que tinha eu escolhi geografia. E depois teve lá o quê? Um ano? Um ano? Teve um ano ainda, mas descobriu que aquilo não era para si? Sim. Por quê? É que era um curso de licenciatura e licenciatura lá é para dar aula. E eu sei que eu não tenho vocação para dar aula. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Não tenho paciência? Ok. Então, e depois saiu, desistiu do curso? Eu voltei para Goiânia. Voltou para Goiânia, sim. Fiz o vestibular, não, agora foi o Enem. Sim. E como eu não estava decidida ainda que curso que eu queria fazer.
Então, eu sempre gostei de fotografia. Aí nem sabia que tinha um curso superior de fotografia. Quando eu vi, me inscrevi e terminei o curso. E o curso foi quanto tempo? Foi quantos anos? 3 anos. 3 anos. Então tem uma licenciatura em fotografia. No caso, seria uma graduação tecnológica. Ok, uma graduação tecnológica. Sim. Mas é um curso superior, é um isso? curso superior. Okay. E nunca exerceu isso? Nunca expôs? Nunca tirou fotografias de forma profissional? Não, só Porquê? porque eu já tentei. Uma vez eu tentei, fiz um portfólio e para eu tentar trabalhar com fotografia de pessoas. Só que eu tenho dificuldade em cobrar pelo meu trabalho. Então Por quê? Não se valoriza? É uma questão de é pouca justo o valorização. contrário. Então, Com a questão do digital, os celulares com câmeras muito boas, as pessoas tiram boas fotos sem precisar, muitas vezes, de um fotógrafo profissional. E o fotógrafo profissional ele é mais requisitado em eventos, tipo casamento, formatura. E esse tipo de fotografia eu não costumo gostar. Então nunca se fez cobrar pelo trabalho? Não, nunca eu já fiz alguns ensaios fotográficos, mas para amigos, para conhecidos, mas nunca profissionalmente. Mas isso quer dizer que, na sua opinião, a tecnologia está a dar cabo da arte, é isso? De certa forma? Não Ou não vê a exatamente, fotografia como ajuda. arte? Eu vejo. Sim. Vejo e eu acho que é essa a maior dificuldade na hora de cobrar o valor e eu falo financeiro, que eu vejo às vezes em uma foto que eu faço, a pessoa acha que não tem aquele mesmo valor e aí tá a dificuldade de cobrar. Mas chegou a ter discussões com alguém sobre isso, foi? Não, guardei não pra chegou mim. a ir. Não chegou a ir aí, é isso? Guardei. Às vezes as pessoas acham... Eu sempre ouvi muito essa expressão, é só apertar um botão. Então, não dão o real valor que tem um trabalho de um fotógrafo. Nem sempre, né? Às vezes tem exceção. Mas que fotografias é que você gosta de tirar? Eu gosto de fotografia de pessoas. De pessoas? Sim. Eu tenho muita paisagem das viagens que eu faço, gosto muito de detalhes, mas o que mais me encanta da fotografia é aquele... As expressões? Isso, é captar o momento exato que é uma coisa que um vídeo, por exemplo, não faz. Aquelas fotografias que passam emoção. Por isso que eu gosto de fotografia analógica, apesar de ser difícil encontrar. Com rolo? Sim, eu tenho uma câmera analógica. E sai caro fotografar em analógico, mas eu adoro. Tem algum fotógrafo assim que seja uma referência para si? Que mostre essa emoção de uma forma que realmente lhe diga alguma coisa? Eu sigo alguns fotógrafos no Instagram. Eu não tenho uma preferência, porque é igual música, eu não tenho um estilo musical preferido. Eu gosto de certa música e às vezes eu gosto de certa fotografia. Aquela fotografia me chama a atenção, mas não exatamente todas as fotografias daquele fotógrafo. Mas tem um brasileiro que eu sigo, que ele nem faz tanta foto de pessoas, é mais vida selvagem, Araquém Alcântara. Eu gosto das fotos dele. Mas em termos de pessoas há também o... Sebastião Salgado. Exatamente, o Sebastião Salgado. Sim, não é? sim, eu já fui até em uma exposição dele em Curitiba. Ele realmente é isso que você disse, não é? Ele faz muito... capta as emoções... Foto documental. Sim, de emoções, de choques, sim. de cara das pessoas. Ele faz muito em preto e branco. Preto e branco, que exatamente. É muito bom. E nunca pensou fazer uma exposição? Não, nunca pensei. Eu tenho muita fotografia, mas eu sou desorganizada. Então, talvez depois que eu tivesse um tempo para organizar, mas como eu sou desorganizada, não gasto tempo. Mas a questão é ser desorganizada ou não tem paciência para isso? Ou nunca pensou seriamente nisso? Não é coisa que... Mostrar o seu trabalho não é coisa que a motive?
Não, nunca pensei. Eu posto algumas fotos nas redes sociais, Sim. mas normalmente as que eu posto no Instagram, a maioria é feita com celular. Não que uma foto com celular não tenha o mesmo valor. Mas tem fotografias dessas de pessoas Então, que mostram as emoções? não tenho tantas do tipo que eu gosto, porque é complicado chegar e fazer uma foto de uma pessoa num momento que você gosta, mas que tem que pedir permissão e não é assim tão fácil. Não dá para tirar primeiro e pedir permissão depois? Também, né? Também dá. Eu lembro Já passou aqui pelo Alentejo, por essas aldeias, por aí à volta, para ver poucas. as pessoas? E das vezes que eu saí, não foi para fotografar. Não, nunca tive essa experiência. E deve dar foto muito boa, né? Temos que pensar ali na galeria ao lado, fazer uma exposição. Né? Pensar nisso pelo menos. Pois é. Pois é, diz ela. Olha para o infinito. Ok, vamos avançar. Então tirou o curso de fotografia. Sim. E depois resolveu ir morar para Curitiba. Sim. Porquê? Eu sempre tive interesse em conhecer Curitiba. Eu fui uma semana lá e gostei e resolvi mudar. Mas gostou porquê? O que é que tem Curitiba de especial? Se a minha mãe não tivesse me levado para Goiânia, eu não teria saído da Bahia, do interior da Bahia. Eu gosto de lá, tanto que quando eu terminei o ensino médio eu voltei. Eu vivi em Goiânia a maior parte do tempo, só que não é fiz vários amigos, mas não é uma cidade que eu me sinta, esse é o meu lugar. E Curitiba, porque foi lá que eu me deparei. Tem vários motivos, mas acho que o principal é que foi lá que eu me deparei a primeira vez com preconceito por causa da região, que tem muito no Brasil, principalmente com quem é nordestino. Eu lembro que eu estava no primeiro ano na escola e alguém começou a rir do jeito que eu falava, do meu sotaque, e começou a falar que a gente na Bahia passava fome, que a gente comia calango com farinha. O que é calango? Eu acho que aqui não tem osga. Osga? Osga, é. Sim, uma espécie de um lagarto. Um lagarto, pois, Sim. O calango é uma espécie de um lagarto, okay. mas é mais da região árida. E porquê é que há esse preconceito em relação a quem é do Nordeste? A região Nordeste, por um certo tempo, foi uma região mais pobre e aí tem mania de dizer, o nordestino já nasce querendo ir para São Paulo para ir trabalhar, e tem um sotaque diferente. Igual aqui no Alentejo tem um sotaque diferente, no Nordeste também. Então, existe muito preconceito com o nordestino lá no Brasil. Então, nesse dia da questão da escola, aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe aí ela foi me explicar, e aí foi a primeira vez que eu fui me deparar com preconceito. E em Goiânia eu tive Explicou as raízes do preconceito, é isso? A sua mãe explicou-lhe... ela falou que... Essas raízes. E aí ainda falou que eu ia me deparar com esse tipo de situação várias vezes. Tanto que quando eu vim para Portugal, quando eu decidi vir para Portugal, né, a gente sempre fala da questão do preconceito, da xenofobia. E eu falei para os meus conhecidos, meus amigos, que isso não me preocupava, porque eu já sofria preconceito no meu próprio país. E, com certeza, isso dói muito mais do que eu sofrer. Preconceito é sempre ruim, né? Mas quando vem das pessoas do seu próprio país, dói muito mais do que quando vem de fora. Então, isso foi uma das razões que ele levou depois a mudar para Curitiba? Sim. Porque Curitiba sentiu um outro mundo, uma outra mais aberto, é isso? Sente as pessoas mais abertas? Não, muito pelo contrário. Então. Curitiba tem fama de ser preconceituosa também as pessoas e de serem pessoas muito fechadas. E realmente há pessoas assim lá. Isso é em todo lado, não é? Isso em todo lado. Mesmo no Nordeste, em Bahia, deve haver. Exato, há pessoas também. preconceituosas, como é óbvio. Só que há pessoas
das melhores amizades que eu fiz foi em Curitiba. É um pessoal fechado, até certo ponto, sim. Só que quando permite uma amizade, é uma amizade que realmente vale a pena, é uma amizade verdadeira. Eu comparava, não vou generalizar, nas duas cidades tem pessoas maravilhosas, só que eu comparo assim, em Curitiba, o vizinho mal te dá bom dia, mas se você precisar, ele está ali para te ajudar no que for. Então, bata a porta dele se precisar, que você vai ser atendido. E em Goiânia, quando você chega, o vizinho vai lá com o bolo te receber. Só para saber da sua vida, para curiar, como a gente diz. Não é... Escovilhar. E na hora da solidariedade não é como em Curitiba. Não que Curitibano seja melhor que Goiânia. Essa foi a realidade que encontrou, com que se deu. E depois, em Curitiba, o que é que foi fazer então? Eu comecei a trabalhar lá, depois eu fui fazer um curso técnico. Trabalhar em quê? O primeiro trabalho lá foi uma empresa que prestava serviço para o Google. Era com fotografia, mas era feitas com celular, para atualização do Google Maps. Então trabalhava em geografia. Também. Geografia e fotografia. Sim. E depois eu fui fazer um curso no Senai, controle ambiental, que foi aí que eu descobri que eu gostava dessa área. De ambiente. Sim. Né? Um curso pós um curso técnico. Um curso técnico também. Okay. E acabou esse curso? Acabei. Enquanto trabalhava ao mesmo tempo que estudava? Sim. No Brasil são poucas as pessoas que podem ter o privilégio de só estudar. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Porque... Esse curso era público? Era numa escola pública? O Senai ele é pago, só que ele é tipo uma federação da indústria. Só que... São cursos patrocinados pela indústria, é isso? Sim, são patrocinados para a indústria, quem trabalha na indústria, só que o governo federal na época teve um programa também pela nota do Enem, que era o Sisutec, então eu não pagava. Portanto, o Enem é aquilo que permite agora que os alunos, quando acabam o secundário, fazem esse exame, o Enem, Sim. E depois entram para a universidade pública. Isso, não é? É que o Enem, quando ele surgiu, era só uma avaliação do ensino. Aí depois surgiu o ProUni, que, de acordo com a nota, poderia ganhar uma bolsa em uma faculdade particular. E depois surgiu o SISU, que poderia entrar em uma universidade pública também, sem ter que fazer Mas agora é o Enem só, não é? Que é o geral. É sempre o Enem, só que te dá essas possibilidades. Ok. Pode-se entrar para o público e para o privado? Sim. Ok, está bem, já percebi. Então, com isso, foi tirar o curso, trabalhou ao mesmo tempo, acabou o curso, e depois de acabar o curso, continuou a trabalhar no mesmo sítio ou... Não, nesse tempo do curso eu mudei de trabalho, mas nunca trabalhei na área ambiental, até porque no Brasil é meio... Lá em Curitiba, essa área está saturada, tem muito profissional, mas assim, quem é engenheiro ambiental, quem tem um curso técnico dificilmente consegue trabalho, porque eles costumam contratar um segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho que faz os dois trabalhos. Porque a legislação não exige que tenha um técnico de controle ambiental. Ela exige, dependendo do número de funcionários, que tenha um de segurança do trabalho. Então ele faz os dois trabalhos. Como é que apareceu aqui o Politécnico no meio disto tudo? Quando eu decidi vir para cá, eu estava... Na verdade, eu não decidi vir para cá, foi por um acaso que eu vim para cá. Eu estava decidida a me mudar para o interior. Eu estava em um trabalho, apesar de eu gostar de Curitiba, eu estava cansada de cidade grande. Eu queria tranquilidade. E eu comecei... E todo ano eu faço o Enem para testar meus conhecimentos. Comecei a pesquisar sobre as universidades que ofereciam o curso de engenharia ambiental. Estava decidida a fazer outra faculdade.
E nessa pesquisa apareceu que Portugal aceitava a nota do Enem. E comecei a pesquisar as faculdades aqui. Aí já excluí Lisboa e Porto, que eu não queria ir para uma cidade maior. E das opções que tinham o melhor custo-benefício, era a Beja. E então foi aí que candidatou-se a Beja? Sim. E decidi que eu me candidatei a Beja lá no Brasil também, uma cidade do interior. E para o mesmo curso? Para o mesmo curso. Indiano, sim. E o que saísse primeiro eu iria. E aí o resultado saiu primeiro aqui. E então veio parar aqui, mas não foi a primeira vez que saiu do Brasil? Não. Porque agora você é uma fanática por viajar. Eu adoro. Por viagens. Porquê? Se eu pudesse, eu não fixaria morar em local nenhum. Eu acho muito interessante conhecer novas culturas, conhecer novos ambientes. Eu acho interessante viajar e não só fazer o turismo, tirar foto em pontos turísticos. Eu acho legal conhecer o estilo de vida das pessoas, o que elas fazem no dia a dia. Eu adoro conviver com as diferenças. Por onde é que já andou? Olha, dentro do Brasil em alguns locais, mas fora, além de Portugal, eu só estive na Suíça. Na Suíça, porque a Suíça? A mesma razão de Curitiba. Decidi que eu ia conhecer. Eu decidi, eu estava no trabalho, eu decidi, se eu morrer amanhã e eu não conheço nenhum outro país. Eu falei, eu não quero morrer sem conhecer outro país. Porque não, sei lá, a China, porque não os Estados Unidos, porque a Suíça? As paisagens, o que primeiro me chamou a atenção foram as paisagens. Não exatamente, as cidadezinhas mesmo. Tipo, era diferente do que eu conhecia, do que eu já estava acostumado. Aí comecei a pesquisar muito sobre a Suíça e decidi ir para lá. E fiquei 15 dias lá. Sim. Não falava inglês? Não. Só que tem tecnologia, né? Tem o Google Tradutor. Eu me imaginei então chegou isso. à Suíça, tinha a viagem programada ou não? Ou foi tinha. Assim, ok, já sabia o que é que ia fazer, tinha os dias todos já definidos, é isso? Sim, E foi a primeira grande viagem que fez? Foi a primeira grande. Eu passei na imigração na França. E eu lembro que o oficial da imigração falou comigo em francês e eu fiquei olhando para a cara dele. Aí ele começou a falar em inglês. E você ficou a olhar para a cara dele? Não, eu entendi o que ele falou. Okay. Então, eu percebo alguma coisa de inglês. Sim. Aí eu entendi o que ele falou, né? E depois... Aí quando eu cheguei em Zurique, foi a primeira cidade da Suíça. Eu fui tentar me conectar ao Wi-Fi para ligar o Google Tradutor e não funcionou. Aí bateu meio pânico. Falei, agora eu me ferrei. Aí eu vi um izinho do serviço de informação. Sim. Eu fui lá perguntar. E todo lugar que eu chegava, eu perguntava em inglês se a pessoa sabia espanhol. Sim. Porque se ela soubesse, seria mais fácil eu entender espanhol. E a sua sorte o primeiro contato... Tipo, eu perguntei e ele disse que não. E eu respondi em inglês que eu não sabia falar. E aí ele, fez. E eu não sei falar português. Dane-se. Só que aí havia uma senhora que falava espanhol. E aí falou comigo e eu entendi. E durante toda a viagem eu só encontrei, com exceção desse senhor, no aeroporto, o restante só pessoas muito prestativas. Mas prestativas que falavam espanhol, no mínimo? Algumas falavam inglês e o inglês que eles falavam mais pausadamente, eu entendia. Meu pé machucou e eu tive que ir à farmácia. Aí eu apontava para a pomada e apontava para o pé, para ele entender o que eu precisava. E portanto você deve ter tido aventuras também... Muito boas. Boas, não é? E muito perrengue, como a gente diz. Muito quê? Perrengue. O que é isso? Passar perrengue é passar dificuldade, mas não uma dificuldade que... É tipo um desafio? É mais ou menos isso. Desafio. Passar perrengue é igual o mochileiro viajar. Mochileiro que não passa perrengue não teve uma viagem boa. Ok. Então, que perrengue é que você passou? Perrengue é que você passou?
Teve uma vez que eu tinha comprado um voucher que poderia viajar de trem para várias cidades. Aí um dia eu saí e falei, vou ficar viajando pelas cidades. E fui chegar na estação e pegava outro trem. E nessa, a última que eu fui era na Suíça italiana. E sempre era muito rápido de uma cidade para outra, só que dessa vez foi mais demorado. Então, eu só consegui voltar para onde eu estava hospedada, que era na Suíça alemã, próximo da meia-noite. E eu já estava acostumada, eu pegava o ônibus e sabia qual ponto que eu descia, próximo da pousada. E nesse dia, eu acho que eu peguei, era o último ônibus, não tenho bem certeza, mas não tinha quase ninguém no ônibus. E eu não ouvi a palavra que era para a minha parada. Daí, quando eu vi, eu estava no ponto final com o motorista, só eu e o motorista. E ele falava só alemão. E o meu Google Tradutor não funcionou porque meu celular estava sem bateria. Daí a gente ficou se comunicando praticamente por mímica. Só que nessa mímica deu para ele me explicou, ele entendeu que eu queria ir para pousada X. E ele me explicou como chegar lá, não era tão longe, e eu... Sim. Há uma história também que você me contou outra vez, de uma senhora no ônibus. Do ônibus? Sim. Eu entrei no ônibus e tem as cadeiras reservadas para idosos. Eu sei que era reservado para idosos, só que estava vazio o ônibus, então eu pensei, não há nada mal sentar. E eu sentei e depois essa senhora sentou do meu lado. E ela falava... Já é uma pessoa idosa já? Sim. E ela começou a conversar comigo, mas ela falava em algo que eu não identifiquei, assim, que língua que era. Só sei que não era francês, não era alemão, não era inglês. Eu acho que era o tal do romanche, que é um dialeto deles. Eu acho. E ela falava e ela olhava para mim e ria, e batia na minha perna como se estivesse contando uma piada e ria. E eu ria também, que eu falei, não sei o que ela tá falando. Aí ela desceu antes de mim e quando eu estava na porta para sair, ela deu tchau e falou uma coisa apontando o dedo e rindo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que essa senhora estava dizendo para eu não sentar num banco que é dela? Mas até hoje eu não sei o que ela falou. Mas pronto, se calhar podia ser uma piada qualquer da região. Talvez. Também há outra história, não é? Você viveu essencialmente muito à base de chocolate também, não é? A base de chocolate. A Suíça é muito cara a comida. Muito cara, então... E o chocolate era mais barato, é isso? Saía mais barato comer chocolate do que almoçar. Quer dizer que as suas análises, fizesse análises sanguíneas. Só dava chocolate. Só dava chocolate, não é? Então, mas... Quando eu voltei para o Brasil, levei 30 barras de chocolate. Foi bem no dia. Lembra de um cara que jogou o avião nos Alpes franceses, que matou as pessoas e tinha um grupo de estudantes que tinha viajado... Foi no mesmo dia que teve esse acidente. Esse ataque, sim. Mas isso foi um ataque ou foi um acidente? Não, era o piloto mesmo que sofria de depressão. Sim, lembro-me vagamente disso. Então, era o dia que eu ia voltar para o Brasil. E eu lembro que eu passei a noite no aeroporto de Zurique, sem dormir, porque eu fiquei com medo de dormir. E também não quis pagar hotel mais uma noite. Porque com medo de dormir por causa desse... Não, eu não sabia ainda. O meu voo ia sair de Zurique 7 horas da manhã. Sim. Daí eu pensei, como vai sair tão cedo, eu vou passar a noite no aeroporto. Então, quando eu entrei no avião, eu dormi. E quando eu acordei, acho que umas 2 horas depois, ele ainda estava no mesmo local. Ele atrasou por causa dessa história, mas até então eu não sabia. E a escala era em Amsterdã, na Holanda. E Tava um caos aquilo, só que eu não sabia por que também. E eu lembro que eu tava com a mochilinha com 30 barras de chocolate para levar para os meus amigos. E eu pensei, esse povo não vai me deixar levar minhas barras de chocolate. Só que nessa confusão que tava lá no aeroporto, eu sei que eu passei, que ninguém nem olhou a minha mochila. E aí eu só fui saber o que tinha acontecido quando eu cheguei em São Paulo, em Guarulhos.
Que aí... Mas as barras sobreviveram, então? Sim, sobreviveram todas. E eu tinha feito um grupo no WhatsApp com os amigos para relatar as coisas da viagem. E nesse dia o grupo estava calado. Aí quando eu cheguei em São Paulo que eu fui descobrir por quê. É que estavam com medo de que era o meu voo que tinha acontecido isso, e aí ninguém teve coragem de mandar a primeira mensagem. Só que aí como eu estava sem Wi-Fi, quando eu conectei em São Paulo, que eu dei notícia, todo mundo aliviado, ai meu Deus, não era o seu. E ainda por cima com chocolates para eles. Salvou ela e salvou o chocolate. Depois veio para Portugal. Antes de vir para Portugal, depois sim, já contou a história, depois decidiu, portanto, primeiro saiu o resultado do Politécnico de Beja. Sim. E foi então que decidiu, ok, agora vou para Portugal, não é? Qual era a ideia que tinha de Portugal? O que é que conhecia de Portugal? Não, que muita notícias coisa. ouvia? Que notícias é que ouvem no Brasil sobre Portugal? Que informação é que tem? Eu falo, assim, não que eu seja... a maioria, nem não conheço outra realidade, mas a minha realidade do meio que eu convivo, a gente não tem muita informação sobre Portugal. A gente... um dia eu estava trabalhando aqui no supermercado e uma senhora me perguntou essa mesma pergunta, qual a visão que tinha. E eu fiquei sem responder, sem saber o que falar, porque... Ao menos na minha concepção, o que a gente sabe de Portugal era a época da colonização. Era a época que o rei foi para lá. Hoje em dia não tem muito intercâmbio cultural. Eu fiquei surpreendida quando eu cheguei aqui, que vocês sabem muito mais sobre a gente do que a gente sobre vocês. O que eu sabia de Portugal, eu só sabia que existia Porto e Lisboa. Beja, Alentejo, não sabia. E pesquisei bastante antes de vir para cá sobre cultura, e a gente sabe da culinária, que tem uma fama muito boa, que tem muito bacalhau e os doces. Confirma-se? Sim. Que é boa? Sim. Confirma, ok. E os doces, a gente conhece, eu ouvia falar, né, pastel de nata, e eu adoro. E outros doces. Então não era um desafio, foi mais um desafio da sua vida, porque de certa forma veio para um país que pouco ou nada conhecia, não era? Sim. Mais uma vez a tal mentalidade mochileiro. Sim. É isso? Aqui... E chegou aqui e depois? Chegou aqui a Beja, chegou aqui a Portugal e o que é que assustou, o que é que a fascinou, que desafios é que aqui encontrou? A língua, por exemplo, é um desafio ou não? Não muito. Assim, eu saí com a ideia, a gente sabe que é diferente, né? Principalmente a fala. Eu tinha a ideia de que eu teria dificuldade para entender e ser entendida o que realmente aconteceu, tanto que eu tenho que falar mais pausado. E no início, agora nem tanto, né? Mas no início, se falasse no mesmo ritmo que vocês falam, eu não entendia nada. Sem contar as expressões que são diferentes, os nomes que dá, as coisas que a gente dá um nome totalmente diferente. Aí causa bastante confusão. Como por exemplo? No trabalho, você tem um X-ato? Eu falei, o que é um X-ato, meu Deus? Aí até que eu entendi. Como é que se diz X-ato? Estilete. Estilete? Aham. X-ato nem existe. E teve teve várias coisas laca. Eu tava lá e uma senhora, onde que tem laca? E eu, chocolate? Porque laca é um chocolate da marca Nestlé, lá no Brasil, um chocolate branco. E ela era laque pro cabelo. Sim, pro cabelo. Sim, e a gente fala laque. Aí quando laque. Okay. Aí ela, chocolate não. Mas logo, assim, os primeiros impactos, que impressão é que Portugal causou, que impressão é que Beja lhe causou? A primeira foi impressão... rápido a adaptação, sentiu-se... Eu me senti muito bem acolhida. Eu gostei muito das pessoas de Beja.
E eu lembro a primeira vez que acho que um mês mais ou menos que eu estava aqui, que eu andando na rua e alguém me cumprimentou, mas não me cumprimentou por educação. Muitas pessoas cumprimentam por educação. Me cumprimentou porque me conhecia. Eu falei, olha... Desconhecia... Me conheceu nesse mês, entendeu? Okay. E aí eu achei... Mas isso não é normal. Não, é que eu estava acostumada com cidade grande. Sim. Tipo, era muito difícil você encontrar alguém conhecido na rua. Aí a primeira vez que eu encontrei alguém conhecido na rua, achei tão bom. Afinal isso é pequeno. Não é assim tão grande. Okay. Adoro poder fazer tudo a pé aqui. E mais que poder fazer a pé, eu adoro a segurança que tem aqui, coisa que eu não experimentava há muito tempo. Tipo, o tempo que eu fiquei na Suíça, os 15 dias, lá também a segurança é extraordinária, né? Pensei que em qualquer das 3 cidades, quando passou no Brasil, sentiu sempre um forte essa insegurança, um sentimento de insegurança. A cidade no interior que eu nasci, antes era bem tranquilo, agora nem interior está mais tranquilo. Não tem segurança mais. Curitiba também, ou seja, é algo que é geral ao Brasil? Eu diria que as cidades maiores todas têm problema com violência. As cidades menores já foram mais tranquilas. Dando o exemplo da que eu conheço mais, que foi a que eu nasci, é totalmente diferente há 10 anos atrás, que você poderia dormir na rua. A gente já fez isso quando a gente ia de férias. Quando eu ia de férias para lá, a gente ficava na praça contando piada, os amigos, e contando histórias da infância. Até altas horas da madrugada, às vezes virava a noite. Hoje a gente não pode fazer isso lá. As minhas primas estavam em frente da casa conversando e fazendo o que a gente fazia. Passou um cara de moto, levou todos os celulares. E isso era uma coisa que antes era mais em cidade grande. Mas por que é que acha que isso acontece? É o quê? A desigualdade aumentou? Acredito que sim. O Brasil... Eu não sei agora, mas já ocupou o lugar de 7ª economia do mundo. E eu sempre falava, crescimento não é desenvolvimento. O bolo cresce, mas ele não é distribuído igualitário, então é a violência. Quando as pessoas acham que vão resolver a violência se defendendo com uma arma, a minha opinião é que não é por aí. Enquanto tiver um que come muito bem e não se importa com o outro que não tem nada para comer, vai gerar violência sim. Eu não me sinto bem saber que tem uma pessoa do meu lado que passa dificuldade e eu estou transbordando. Tem como ser mais justa a divisão. Daqui agora, de Portugal, como é que olha agora para o Brasil? Como é que vê agora a situação social, política? Dá-me a ideia que há ali uma divisão enorme entre se é PT ou se é Bolsominion. Sim, exatamente. Ou de um lado ou outro. Ou seja, eu acho que o problema é justamente esse. As pessoas ficam brigando entre si como se fosse extremos. Benfica e... Qual é o outro? Sporting ou Porto. Como se fosse um time de futebol. Eu penso que não importa quem está lá, se é PT, se é esquerda, se é direita, o que importa é que tem sempre alguém... A diferença é sempre tem quem está no poder e quem quer estar no poder. E a massa de manobra é a gente, é o povo. E aí, ao invés das pessoas perceberem que quem faz a diferença é a gente, quem escolhe quem vai estar lá é a gente, então a responsabilidade é nossa, não, fica discutindo, eu sou melhor isso, eu sou melhor aquilo. Eu, por causa de questão política, eu desativei meu Facebook, porque eu não consigo ver certas coisas e ficar imparcial. Eu desativei grupo de WhatsApp por causa de briga de família, porque eu acho que dessa vez não é só uma questão política. Assim, eu acho que é você deparar com pessoas que são da sua família ou seu vizinho, que tem uma mentalidade que assusta, de defender coisas que... às vezes eu fico meio de perder a sanidade, de ter que defender certas coisas, sabe? De ter que defender que não importa se é uma tortura de direita ou de esquerda, é tortura, é ruim. Então não tem justificativa para isso. Não tem justificativa... Mas como é que chegou a esse extremo? Você tem alguma... dentro de si...
vê alguma explicação para isso? No Brasil, tem vários defeitos, como todo país, só que tem um defeito que, para mim, é grave. Nós somos um país preconceituoso e não assume o que é. Sim, mas isso, se calhar, qualquer país assim é, até Portugal também. Sim, não. Sim e não. Na proporção que é, o tamanho que é o Brasil, as diferenças que tem, praticamente ter vários países em um só. O Brasil é assim, então o fato de não respeitar as diferenças dá um caos maior, sim. Ou seja, entre estados há uma grande competição, é isso? Entre regiões. Entre regiões, sim. Mais entre regiões do que estados. Isso. Há grandes discriminações, a minha região é melhor que a tua e isso gera ali grandes conflitos. Toda época de eleição, e principalmente o foco é o Nordeste. Uhum. Toda época de eleição, tem que separar o Nordeste do país, ou então o Sul é o nosso país, os 3 estados do Sul querem ser separados do restante do Brasil, porque diz que a economia do Sul é que levanta o país. O Brasil, se não me engano, tem 26 estados, não Sim, é? são 5 regiões. 5 regiões, 20 e tal estados. Mas porquê é que se bem me lembro, nas eleições, só o Nordeste que não votou. Sim, é que não votou. Que a maioria não era para o Bolsonaro. A mim custa-me a crer, obviamente, que todo o resto do Brasil é composto por pessoas extremistas, por racistas, por xenófobos. Custa-me um bocado acreditar nisso. Quando o governo atual ganhou, para mim foi decepcionante. Mas foi uma surpresa também. Eu já estava à espera. Foi uma surpresa ele ter saído candidato. Não foi surpresa ele ter ganhado, porque eu já percebia que isso ia acontecer. Mas foi uma surpresa ele ter sido candidato, porque eu imaginava, quando eu ainda estava no Brasil, que alguém falava, já pensou Bolsonaro presidente? E eu pensava, já ria, né? Eu falei, até parece que Bolsonaro vai ser presidente. E Bolsonaro é presidente. Por que que... Consegue explicar isso? Eu acho que aconteceu mais ou menos o que aconteceu na época que o Hitler tomou o poder. As pessoas na época da Alemanha estavam insatisfeitas, estavam com um índice alto de desemprego. Uhum. E é mais ou menos... Mas o Brasil não estava assim tão mal. Na visão... Havia depressão, havia pagar os custos da Primeira Guerra Mundial, havia uma hiperinflação. No Brasil as coisas estavam melhores. Só que tinha um governo que estava tinha um grupo político que estava no governo há muito tempo, que estava causando insatisfação para a maioria. A maioria, sim, a maioria... A corrupção, o Lava Jato, tudo isso terá... Sim, também. Foi o governo que... Eu separo, não que eu esteja defendendo de ninguém. É que foi um governo em que a corrupção ela foi mais aparente. Não significa que os outros governos anteriores não tiveram, mas foi nesse governo que teve a lei da transparência. Uhum. Então, teve uma série de medidas do próprio governo que fez com que a corrupção fosse mais aparente. E o próprio governo que estava no poder que também estava no meio da corrupção. Mas não significa que nos outros não tivesse a corrupção. E tem muito essa questão... Foi um cansaço? Também. Mas porquê que se é um cansaço, porquê que não houve uma votação noutros candidatos não tão extremistas? É o que eu sempre falo. Tinha várias opções. Uhum. Eu, por exemplo, se eu estivesse no Brasil, teria votado no Ciro. As pessoas votaram no Bolsonaro porque não queriam o PT. Eu acho que é mentira, porque eles votaram no Bolsonaro porque são de acordo com as ideias dele. Acha mesmo? A maioria. E está a dizer que a maioria dos brasileiros são os... Não, a maioria dos eleitores. A votação não reflete a maioria dos brasileiros. Então, por quê? Porque muitos não foram votar, ou anularam, ou votaram em branco. Então, a eleição do Bolsonaro não reflete o pensamento da maioria dos brasileiros, não. Se
Se eu estou a entender bem, a maioria dos votantes, de quem votou, era maioritariamente branca? Não, os de baixa renda, que são descendentes de escravos, também votaram. E votaram Bolsonaro? Sim. Por quê? Eu não tenho Quando resposta ele diz que... para isso. Eu não tenho resposta para quem vota no Bolsonaro quando ele diz que um negro ele tem que ser de acordo com a arroba, sim, como se fosse um animal. Exatamente. E aí esse negro vai lá e vota nele. Assim como a maioria dos imigrantes que estão aqui em Portugal são pró-Bolsonaro. Aí eu fico pensando, como que você está num país governado por um governo socialista e você vem para esse país fugindo do socialismo do Brasil? Vá para o Brasil, lá que vai estar as mil maravilhas, lá que está o governo que querem, então continue lá. Mas tem que haver uma explicação racional para isso, não? Eu não sei a explicação racional. Não encontra. Eu não. O simples fato de eu dizer que não concordo com o governo atual, sim, já serei alvo de críticas. Mas não é possível falar? Acha que neste momento não há... Não, falou sim. Mesmo na família, não é? Não se consegue falar racionalmente não. Com pessoas de outra... Não, por exemplo, eu não concordo com o governo atual e não concordo com muitas coisas do PT. Então, eu não sou petista e não sou bolsominion. Mas no momento atual não existe isso. Se você falar mal do Bolsonaro, é porque você é petista. E se você falar mal do PT, é porque você é bolsominion. Não tem meio termo. Não há ponto de diálogo, não há forma de diálogo. Não. Isso é assustador. Sim. E por isso que está o caos que tá crescendo. A minha família toda mora no Brasil, né? É dividida também. Grande parte apoia o Bolsonaro e uma outra parte apoia o PT. E não se falam? É isso? Está a criar cisões na sua família mesmo? Sim. Tem brigas. Recentemente teve uma briga no WhatsApp. Há uma prima Bolsonaro que fica postando coisas sobre o governo. Há uma tia petista que fica postando coisas sobre o PT. E todo o restante achando aquilo um saco, porque o grupo de família não é para isso, né? A gente sempre fala. E um dia, eu cansada de posta para lá, posta para cá, eu falei, não era para postar de ninguém que não sei o quê. Aí foi ataques e alguém saiu do grupo, depois voltou pro grupo e pronto, a poeira baixou. Bom, ok, pelo menos isso. Então, isso quer dizer que neste momento não tem muita vontade de regressar ao Brasil? Quando eu vim para Portugal, eu tinha na minha cabeça que eu não queria voltar para o Brasil para morar. Mas agora eu quero voltar. Eu acho que não adianta eu fugir do local que eu nasci. Se eu quero que melhore, eu tenho que estar lá para ajudar também. Então, quando eu terminar meu curso, eu quero voltar assim. E quero voltar para onde eu nasci, que é o Nordeste. Que é o interior que eu nasci. Então, você agora aqui, vamos voltar aqui? Vamos. Eu trabalho para as marcas. Eu trabalho para uma empresa terceirizada, eu não trabalho direto para o mercado. Sim. Faz promoção no hipermercado? Faço promoção e faço reposição. Sim. Porque o hipermercado que eu faço esses serviços, eles não contratam estrangeiros. Sim. Não é uma informação oficial. Sim. Mas nenhuma loja desse grupo tem algum estrangeiro trabalhando, com exceção de europeu. Sim. Mas fora da Europa, mas você tem... em todas as cidades que eu tenho conhecidos que eu perguntei, não tem nenhum estrangeiro trabalhando. E eu já até mandei um e-mail para esse grupo. Sim. E falei no e-mail assim, a estimativa é que são 140 mil brasileiros em Portugal. Isso dando o exemplo do Brasil, né? Tem outras nacionalidades. Então, eu sirvo como cliente, mas eu não sirvo como colaboradora. Tudo bem ter meu dinheiro. E responderam? Não. E não insistiu mais? Não, ainda não, porque é recente. Porque ainda está à espera. Sim. Eu não tenho provas. Eu só tenho
eu tenho observações, digamos assim. Ok. E nenhum dos grupos, em nenhuma cidade de Portugal, trabalha nenhum estrangeiro. Ok. Isso das cidades que eu tenho contato. O que me levou a essa constatação. Até no e-mail eu coloco, há boatos de que não contrate. Pois, Mas o fato é que não há nenhum estrangeiro trabalhando. Trabalha part-time? Não. Ou é... Não é um trabalho regular. Não tem contrato, exatamente. É quando Você não tem surge contrato. trabalho que daí eu faço. E ao mesmo tempo estuda. Candidatou-se agora a Erasmus? Sim, Vai para a Bósnia? se Deus quiser. Irei para Se a Deus Bósnia. quiser. Ok. É mais você, não é? Se você quiser, vai. É a expressão. É a expressão, eu sei. Também depois vou cortar isto. Portanto, candidatou-se para Erasmus para ir Para a Bósnia. Para a Bósnia-Herzegovina, não é? Porquê Bósnia? A minha intenção era fazer Erasmus no 3º ano. A minha escolha era a Finlândia. Só que surgiu essa oportunidade da Bósnia. Eram 2 vagas e ninguém queria ir. Eu falei, por que não? Eu nem sabia nada da Bósnia. Aí eu lembro que eu fiquei sabendo do Erasmus da Bósnia um dia antes de terminar o prazo de inscrição. Aí à noite eu fui dar uma pesquisada na internet sobre a Bósnia e eu me inscrevi faltando 15 minutos para terminar o prazo. E pesquisei, tipo, um país metade muçulmano. Mais? Vai ser interessante. E um país que ainda tem a cultura muito da guerra na cabeça. Vai ser uma experiência totalmente diferente. Sem contar que é do lado da Croácia, que tem paisagens lindíssimas. Não é muito longe da Grécia. O espírito de viajante já está aí também no Erasmus. Sim, mas também, sim. de qualquer forma, já tem, antes de ir, já tem programado o que é que a unidade curricular vai fazer, que informação Sim. Tem. vai ter. Portanto, isso está tudo orientado. Tá, sim, tá. Pronta para mais um desafio, para mais uma experiência. E depois da licenciatura? Eu pretendo fazer mestrado. Aqui? Não. Em Beja ou no outro local? Não, no norte de Portugal. No norte. Porquê? Ainda não sei. Porque é diferente do sul. Mas só por uma questão de... Só por uma questão de viver num local diferente do que eu já estou. Também. Sim. Eu gosto. É igual Beja, tipo, eu gostava de Mas quer ir Curitiba. para o- Nada quer ir- me impediu de mudar. Eu gosto daqui, nada me impede de mudar. Mas quer ir para o Porto ou para... Não, para onde Porto diz, para o não. norte? Para uma... Cidade para pequena. Pequenas também? Sim. Para um politécnico também? Para o interior? O que for mais Bragança? financeiramente possível. Ok, também. Essa parte também é importante, não é? É a mais Porque importante. você está aqui às suas custas. Sim, eu estou aqui sem as minhas custas. As minhas custas. Então, depois acaba mestrado e Brasil, Brasil, não é? Quer voltar então a Bahia. Bahia. Outra coisa, você, para além de ser apaixonada por viagens, também tem outra forma de viajar, que é através Da leitura. da leitura, não é? Você é uma fanática por livros e tem uma autora favorita, A Jane Austen. Jane Austen, tem um livro favorito. Orgulho e Preconceito. Porquê? Porque Orgulho e Preconceito. Eu não sei assim explicar exatamente por quê, porque quem me conhece sabe que eu não sou nada romântica, nada sensível, eu sou grossa. Se eu conheço a pessoa e eu não for grossa com a pessoa, tipo, de colocar apelido, de tratar mal mesmo, ou eu não gosto da pessoa, ou eu não tenho muita intimidade. Sim. Mas as minhas amigas, meus amigos sabem que eu sou uma ogra. É o que eles chamam. Não sou nem a Fiona, eu sou o Shrek mesmo. O Shrek, ok. Tem mau feitio, ponto final parágrafo. Sim. Ok. E a Jane Austen, ela escreve romance, mas Orgulho e Preconceito, ela é a autora que conseguiu tirar uma acessibilidade que nem eu sabia que tinha.
que eu me encantei com uma história de amor, mas eu acho que o que me encantou não é nem a história do amor em si, que tem Orgulho e Preconceito. É a forma como ela relata a mulher naquela época, é a ironia com que ela fala da sociedade da época. E o romance não é aquela coisa, me apaixonei pela pessoa a primeira vez que vi, não. Ele se apaixonou pela personalidade da pessoa, pela forma de ver isso. E acho que é isso que me encantou nesse romance. Eu já li esse livro umas 5 vezes, não empresto para ninguém. Quando eu comprei, eu nem vi o preço, coisa que eu nunca faço, porque eu sempre vejo o preço de tudo. E o filme eu já assisti umas 10 vezes. O filme nunca é a mesma coisa que um livro. Não, o livro é sempre mais rico. Só que o filme também é muito bom. Uma fotografia boa, tem uma atuação boa. Tá bem, ok. Estefânia. Igual ao hospital. Igual ao hospital. Obrigado por ter mais uma vez vindo aqui e partilhar essa sua experiência e ter enriquecido aqui também a minha vida com essas suas histórias. E boa sorte. Obrigada. Para o resto do tempo que está por aqui, e temos que pensar numa exposição de fotografia. Pois é, uma exposição. Primeiro eu tenho que fazer as fotos, eu gostei da ideia. Ao contrário do que possas pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz@ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que nos estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz@ipbeja.pt, e venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.